Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Então vamos resolver a questão número 36 da prova do BNDES 2024 para analista em engenharia. Conhecimentos específicos. A questão diz o seguinte: muitas vezes é interessante resumir os resultados apresentados ou alguns valores que sejam representativos da série, ou ainda algum critério que mensure a dispersão dos dados em torno de uma média. Então, dispersão ou variabilidade, né, pessoal? Se a gente tem uma média aqui, né, é como esses dados se distribuem, ok? Em torno dessa média. Então, quanto mais longe eu tiver os dados da média, maior a dispersão, maior a variabilidade, ok? Bom, a esse respeito, considera-se as afirmativas abaixo. Então, nós vamos pegar a primeira afirmativa ali. A variância é uma medida de dimensão igual ao quadrado da dimensão dos dados. Costuma-se utilizar o desvio padrão para não incorrer em problema de interpretação. Olha só. Então, na letra A, a variância a gente olha como sigma quadrado. Ok, pessoal? Ela é o somatório, então a soma, dos desvios, cada valor menos a média ao quadrado, dividido pelo número de valores. Isso aqui, pessoal, né, é a chamada variância. Ok? Então, se a gente tiver aqui, por exemplo, aqui a média, eu coloquei a média como x barra, certo? Eu vou pegar essa distância aqui, desse ponto para a média, vou elevar ao quadrado, e vou ir somando depois a distância daqui para cá, elevar ao quadrado para ficar sempre positivo. Então, aqui, esse desvio aqui é positivo, esse desvio aqui é negativo, porque ele está abaixo da média, né? Então, eu elevo ao quadrado para ficar tudo positivo. E eu divido pelo número de termos que eu tenho. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 dados, vou dividir por 6. Essa é a variância, ok? Então, se eu estou medindo, por exemplo, peso, que é quilos, né? Como eu vou levar aqui quilos ao quadrado, então a variância vai ser dada em quilos ao quadrado. E aí fica complicado para poder fazer uma comparação. Certo? Então, o que se usa mais frequentemente na estatística? Se usa o desvio padrão, que é a raiz quadrada dessa variância aqui, certo? Então, esse desvio aqui vai ser, por exemplo, em quilos, que é a mesma unidade da média, que também é quilos. Poderia ser metro, poderia ser qualquer coisa aqui, altura, certo? Então, fica mais fácil, a gente utiliza mais o desvio, isso aqui é o desvio padrão. Certo? A gente usa mais desvio que a variância, porque a unidade de medida aqui é quilo ao quadrado. Então fica mais fácil. Até uma das medidas da dispersão que a gente usa é o CV, né, pessoal? Que é o desvio padrão dividido pela média. Então aqui eu consigo trabalhar com quilo, dividir por quilo, e consigo um valor de percentual. Então a alternativa, né, A que é 1, né, a alternativa 1 aqui está correta. Perfeito. Vamos para a alternativa 2. A alternativa 2 diz o seguinte: a moda é a observação que ocupa a posição central da série. Não, né? A mediana é que ocupa a posição central da distribuição. E aí a gente volta para isso, pessoal, nós temos que colocar sempre no rol, que é em ordem crescente ou decrescente. Então, por exemplo, se eu tenho 5 dados, certo? Qual é a mediana? A mediana vai ser o valor central, o valor do meio, certo? Eu vou ter 2 para um lado, 2 para o outro, esse que eu coloco em ordem. Então, se eu tiver assim, por exemplo, 3, 4, 1, 2 e 5, certo? Eu vou ter que botar na ordem, então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. A mediana é esse valor aqui. É o valor central, se os dados forem no número ímpar. Se for um número par, por exemplo, 4 dados, eu vou pegar os 2 centrais, o segundo e o terceiro, e vou fazer a média entre eles. Beleza? Então aqui está errado, porque a mediana que ocupa a posição central não é a moda. Então aqui está errado. A 3, né, aqui como ele colocou, né, ele colocou como moda, né? Então, se aqui ele botou moda, está errado. Eu botei aqui certa mediana que ocupa o valor central. Questão
alternativa 3, pessoal. Alternativa 3 é o seguinte: a média, a mediana e a moda e o desvio padrão são medidas de posição ou localização mais utilizadas para descrever o comportamento de uma série. Não. A média, ok, certo? A mediana, ok, e a moda, certo? Desvio, não. Por que o desvio não? Porque o desvio mede a variabilidade, a dispersão. Então, isso aqui está errado, não é? Então, aqui, pessoal, essas aqui são as medidas que a gente chama na estatística de tendência central. Certo? Medida de tendência central são as 3. Então, ela vai dar a média, que a gente soma todos os valores dividido pela quantidade, a moda, que é o que mais aparece, o que mais se repete, e a mediana, que ocupa a posição central. E depois nós temos as medidas de variabilidade ou dispersão, que aí é a variância, o desvio padrão e o CV, e também a amplitude também, que se usa como dispersão, mas se usa bem menos. Certo, pessoal? Então a 3 também está errada. Então aqui no caso, a nossa alternativa ali seria A. Apenas a alternativa 1 está correta, a letra é A dessa questão aí. Espero ter ajudado. Se vocês gostarem, dê um like, quiserem participar do canal também, eu agradeço. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.